Boa tarde, boa noite. Vamos começar agora mais uma aula de eletrônica. Então, nós vimos na aula passada só sobre corrente. Foi corrente, se eu não me engano. A gente falou só sobre corrente alternada e corrente contínua. A gente não falou muita coisa não, ficou mais sobre isso, sobre hertz, esse negócio, ondas, ficou nessa daí, né? Então agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas coisinhas, cositas a mais. Então, vamos lá? Vamos falar hoje sobre o fluxo convencional e o fluxo real, além de falar um pouquinho sobre as leis de Kirchhoff. Vamos falar um pouquinho sobre ele e vai ser o básico de hoje, não vai ser nada tão específico assim. Bom, antigamente acreditava-se que o ponto positivo, que todo o circuito, os elétrons eles passavam do ponto positivo para o ponto negativo. Só que na realidade, como vocês podem ter visto, são os elétrons que saem. É mesmo? Não é o próton que sai, é o elétron que sai. E é exatamente esse diferencial de carga de elétrons que faz tudo. Ou seja, é do ponto negativo para o ponto positivo. Basicamente seria essa a ideia. Então o fluxo real, ele é do negativo ao positivo. Agora o fluxo convencional, que é o que a gente mais usa, que é o adotado, é o positivo e o negativo, do positivo indo para o negativo. Então é bom vocês entenderem essa diferença, que na realidade não acontece isso. Isso é convencional, porque a gente acreditava nisso na época, antes de descobrir o elétron, certo? E o fluxo, eu já vou dizer para vocês, eu já disse anteriormente, mas eu vou dar uma refrescada na memória de vocês, que o que mede o fluxo de elétrons é 1 ampere, certo? E o símbolo dele está aparecendo aí na tela. Ele é considerado I e também A. O símbolo A e também o I, que é usado geralmente. E em circuitos eletrônicos você nunca vai ver ampere. Você vai ver um Mzinho pequenininho e um A, que significa miliampere. Todo circuito eletrônico, por ser menor, ele cuida muito de miliampere, que é milésimos de ampere. Lembrem-se disso, vai ser um Mzinho e um A, tá escrito para vocês aí. Aí vem a questão, certo? Em correntes contínuas, dá pra gente saber o fluxo da corrente, para onde ela está indo, certo? Mas agora me diga, através da aula anterior, você não disse que a corrente ela muda de sentido na alternada? Então o que a gente vai fazer? Olha, a corrente alternada, como eu disse anteriormente, ela possui sentido, ela pode girar num sentido e ela pode vir em sentido contrário. Ou seja, ela alterna. Bom, óbvio, né? Óbvio que ela alterna, lógico, se a corrente é alternada. Então, ela muda o sentido dela. E o que você precisa saber para medir uma corrente alternada é saber pegar um ponto de referência, ou seja, um sentido referencial, que eles chamam de referência. Onde é que eu tô? Você pega essa referência, no caso ela vai ser, você bota o I, o símbolo dela, e tem que ver se ela oscila positivo e se ela oscila negativo, ou seja, se você pegou um ponto e ela subiu esse ponto, é positivo. E se ela oscilar no sentido contrário a esse ponto, é negativo. Então é assim que se mede as correntes alternadas, porque ela possui o sentido de uma corrente para um lado e para o outro. Ou seja, se tem horas que ela está em sentido contrário, tem horas que ela está no sentido que você está medindo. Ou seja, o importante é a referência para se medir a corrente alternada. Você precisa ter um ponto de referência para você medir para onde a corrente está indo, certo? Esse vai ser o ponto positivo, certo? Aí depois, quando ela vir em sentido contrário, se ela estivesse indo para o negativo, aí é sentido contrário, você sabe que é o negativo. Então, basicamente, essa é a diferença. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da condução. Olha, vocês sabem muito bem que a energia, todo condutor, ele consome energia. Mesmo que seja bem pouquinho, seja insignificante, ele consome energia, certo? E quando essa energia, por exemplo, uma bateria de 1,5 volts, quando ela chega numa lâmpada, por exemplo, o volt, e essa tensão, ela vai gerar uma corrente.
que a diferença que existe do ponto que essa corrente está indo para o ponto onde ela não estava costuma se chamar de diferença de potencial ou queda de voltagem. Vamos explanar um pouquinho o que significa isso. Se eu tiver uma casa, aí eu digo para fulano, minha casa é 5 quilômetros da praia. Então existe uma diferença entre a minha casa e existe a diferença até onde eu estou dizendo, até a praia. Essa é uma diferença entre a minha casa para a praia. Geralmente a tensão é exatamente isso, por isso que chamam de diferença de potencial ou queda de voltagem, porque ela mede exatamente a diferença daquilo que do começo para onde não tinha. Então existe uma diferença de de potencial. Exatamente é essa a ideia principal que vocês precisam levar na cabeça de vocês. Quando falarem sobre queda de voltagem ou diferencial de potencial, eles estão falando da voltagem, que existem esses nomes também. E logicamente que quando ela chega na lâmpada, ela vai ser consumida, ou seja, a energia vai ser consumida na lâmpada. Existe vamos dizer assim, um consumo quando ela chega na lâmpada. E existe um ponto de referência que vai ser chamado de terra. Ou seja, a diferença de potencial do terra para o ponto onde saiu a energia é considerado a diferenciação de potencial ou a queda de voltagem. Então isso daí está certo, está o básico, vocês conseguiram entender basicamente, certo? Então a diferença de potencial é o ponto positivo em medida ao terra, ou seja, existe uma referência que é a tensão, basicamente, e a tensão ela é consumida pelo objeto que está passando essa carga, ou seja, essa energia. Como, por exemplo, aqui, a lâmpada. A lâmpada, ela consome energia. Agora eu vou falar para vocês, agora que terminou o assunto, vocês conseguiram entender um pouquinho sobre a tensão, eu vou falar sobre duas leis. A primeira é a lei de Kirchhoff, e a segunda lei de Kirchhoff. São duas leis. Uma fala sobre nós e a outra fala sobre malhas. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é um nó. Um nó é um ponto em que dois condutores eles se encontram ou eles se separam. Ou seja, as correntes chegam lá, ou elas se encontram ou elas se separam. Então isso eles chamam de nó. Então a primeira lei de Kirchhoff, ela trata exatamente sobre os nós. E ele diz basicamente o seguinte: a soma das correntes que entram lá, elas precisam ser iguais à saída desse nó. Então essa é a primeira lei. Vou falar mais uma vez para você, ó. A soma das correntes que se encontram, elas devem ser iguais à da saída desse nó. Certo? Primeira lei. A segunda lei é a lei chamada de lei das malhas. Uma malha é um circuito fechadinho. Então todo circuito fechadinho já pode ser considerado uma malha. E quais são as leis que se aplicam? Vamos lá. Primeiro, a energia recebida pelas cargas, os geradores, elas precisam ser iguais à energia perdida. Ou seja, pode ser pelos os resistores ou pelos receptores dessa energia. O que ele quer dizer? Isso daqui é extremamente importante, galera. Isso aqui de vocês saberem, essa segunda lei aqui. Porque se não der zero, essa ideia aqui, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Que a energia recebida tem que ser a mesma energia gasta, ou seja, é igual a zero. Se existir mais de zero, existe uma sobrecarga. E aí, meu caro colega, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Então lembre-se dessas duas leis que eu estou falando aqui. É claro que elas não são tão simples quanto eu estou dizendo aqui, mas o importante é só eu explanar elas para vocês e mais para frente a gente vai entrar um pouquinho nisso daí. Que isso daí vai entrar eletricidade eletromotriz ou força eletromotriz. Vai entrar nisso. Isso já faz parte da física que eu não quero por enquanto entrar. Por enquanto vocês vão ficar só nessa, depois eu vou fazendo um pouquinho. Gente, o que eu acho bom de eu dar
essas explanadas para você aqui é que o tempo até, pelo menos até a minha morte, é eterno, vamos dizer assim. Então eu posso passar 50 anos explicando para vocês. Coisa que numa escola não pode fazer isso daí, porque tem um tempo determinado, ou seja, em 5 anos vocês precisam aprender tudo. Aqui não existe esse limite. Aqui eu posso passar 30, 40 anos, 50 anos explicando para vocês. E eu posso explicar bem explicadinho e bem esmiuçadinho. Posso passar 10 anos explicando. Posso fazer 400 vídeos explicando. E a minha ideia é basicamente essa. 400, 500, 600, não importa. O importante é que você aprenda direitinho. Sua mãe sabe disso? Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Então, e por isso que eu vou deixar só essa base aqui, depois a gente vai destrinchando de pouquinho em pouquinho, não tem pressa, pô. Não tem pressa. Então o que você precisa saber é exatamente isso. Malha é um circuito fechado e ela precisa ser nula. Quando eu digo nula é porque a energia que ela está recebendo, ela precisa perder essa energia. Se ela não perder, ou seja, não for igual a zero, fudeu. Alguma merda vai acontecer. E a outra, ela fala que as correntes, a soma das correntes, ela precisa ser igual na saída. Ou seja, se estão vindo duas correntes e sai um valor diferente dessas somas, alguma coisa errada tem. Então essas duas leis, muito bem explicadinho, não precisa mais eu falar. Então vamos para o próximo tópico. Eu vou falar agora sobre as diferenciações do terra. Porque a gente aprende terra em elétrica e a gente aprende terra em eletrônica. E elas têm sentidos diferentes. Vamos primeiro falar sobre terra como aterramento. Terra como aterramento é tipo o seguinte. Vamos supor, eu não sei se eu já falei para vocês sobre a nuvem. A nuvem, ela possui eletricidade estática, que ela se polariza e através do momento em que ela se polariza, e se essa polaridade se toca, existe uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica, ela desce para o chão, vamos dizer assim, desce para a terra. Então essa é uma referência que tem. Só que existem materiais que conduzem esse raio. E é essa a ideia do aterramento. É conduzir um caminho seguro para essa descarga elétrica. Ou seja, não é necessário que seja um raio. Também equipamentos eletrônicos, eles podem, ou por exemplo um poste, ele pode dar uma descarga. Então o aterramento, ele é uma segurança. E se você não tem aterramento na sua casa, ou fica com aquelas putarias de cortar o terceiro fio, que geralmente as tomadas hoje em dia, existe um padrão de ter um terceiro fio. E esse terceiro fio, ele é o terra. O terra, ele é extremamente importante e ele vai estar conectado no aterramento da sua casa. No caso, se acontecer algum choque, vai para o terra. Não vai pegar os seus equipamentos, ele vai para o terra, porque a eletricidade ela vai ser puxada por esse negócio. E geralmente ele é feito de ferro, pode ser um poste de ferro ou qualquer coisa, mas geralmente ele tem que ser de ferro para conduzir essa eletricidade para o chão. Então é de extrema importância você ter uma casa com um aterramento. Isso não é brincadeira, porque pode queimar sua casa todinha. Aí vai chegar um técnico em eletrônica, um técnico em eletrônica não, um técnico em elétrica, vindo da companhia de energia e vai constatar que você não tinha aterramento em casa. Se fudeu. Conclusão, você se fudeu. Primeira coisa que ele vai dizer, ele vai ver o aterramento, depois ele vai ver o disjuntor. Se ele vê que o dimensionamento do disjuntor está uma bosta ou que você não tem aterramento, você perdeu todos os equipamentos que queimaram. Porque é da obrigação da pessoa ter aterramento e ter um disjuntor dimensionado com a amperagem certa. Então, dica para vocês, aterramento é importante. E o terra, então o que eu estou falando aqui é o terra da elétrica. Agora o terra da eletrônica é diferente. O terra da eletrônica, geralmente eles, pelo menos na DC, que é
a nossa corrente normal. Quando eu digo normal é no que não é alternada, que a gente usa mais na eletrônica, que é a corrente constante, é mais conhecida como ponto negativo, ou a parte negativa da placa. Então, olha só como é que é a diferença. Agora imagina um cara da elétrica, vai para a eletrônica e vê assim um terra, e ele pensa, ué, será que cai uma descarga elétrica aqui? Isso aqui é o aterramento da placa? Que cara mais engraçado! Então é basicamente isso, então existe essa diferença. Bom vocês saberem disso, que a terra na eletrônica, ela pode ser o ponto negativo da placa. Diferente da terra física, da elétrica, que é o aterramento, certo? E por último agora, eu vou dar um encerramento para vocês do que eu passei hoje, que por mais que não seja algo tão, vamos dizer assim, tão brusco, mas é informação importante. Por isso que eu quis botar uma aula só sobre isso, porque aqui existe muita informação importante para vocês no futuro. E o que eu deixo para vocês, nesse finalzinho, é a lei de conservação de energia. É muito importante vocês saberem que nenhuma energia, ela se destrói. Levando isso para o lado do espiritismo, a energia ela é eterna e ela é indestrutível. Ela se transforma, mas não se destrói. Então, basicamente, a energia é foda. E a energia, por ter esse ponto de ela não se destruir, significa que ela fica lá, certo? Vamos seguir a lógica. Se ela se conserva, então significa que ela precisa ir para algum lugar, num circuito, certo? Vamos conectar as leis que eu falei anteriormente com o que eu estou dizendo aqui agora, certo? Aí você faz um dimensionamento errado. Vai, cabeça de lâmpada! Vai, parado, vai abraçada. Quando você faz um dimensionamento errado, a tensão, quando você faz, por exemplo, a questão aqui não é nem a tensão, a questão aqui é a corrente. O importante de vocês saberem é que a corrente é mais perigosa do que a tensão. Não fiquem pensando que uma tensão fodida de 1304 de volts, cara, de volts, vai ser tão fodido quanto uma corrente de, por exemplo, 3.000 amperes. Pode ser a tensão pequenininha, velho. Mas só que se ela tiver uma corrente fodida, você já era. Então é bom você tomar cuidado, porque o que fode é a corrente. É o fluxo. Lembram-se que a corrente é o fluxo de elétrons. Quanto mais feroz for esse fluxo, essa corrente, mais perigoso é. Não é nem a tensão que é tão perigosa assim, é a corrente que é perigosa, cara. Então leve em conta isso. O perigo da eletricidade não está na tensão, ele está na amperagem, ou seja, na corrente. Isso sim é perigoso. E é importante também vocês levarem em conta que toda tensão e toda corrente ela gera uma potência. Ou seja, a quantidade de energia, vamos supor aquele exemplo da lâmpada. A lâmpada ela está consumindo, certo? E quando ela está consumindo, ela está convertendo essa energia em algo. No caso da lâmpada, está convertendo em calor e luminosidade, certo? Só que ela existe um tanto que ela pode aguentar de potência, certo? E essa potência é medida por quê? Pelo watt. Passou dessa potência, lembra-se daquela lei, a segunda lei, a lei das malhas, que diz que toda a carga recebida, ela precisa ser perdida. Quando eu digo perdida, ela precisa ser consumida certamente. Se aqui você fez um dimensionamento e essa carga não foi totalmente perdida, meu caro colega, fudeu. Simplesmente isso. O equipamento ele pode tanto explodir na sua cara, quanto pode derreter. Pode derreter a fiação, pode derreter, por exemplo, o disjuntor, pode fuder com a sua vida. Exatamente porque você não seguiu o dimensionamento correto das coisas. E é exatamente aqui a aplicação da lei das malhas. Basicamente seria isso. Porque o consumo precisa ser dentro dos limites que aquele resistor ou aquele receptor ele aguenta.
Ou seja, tem que ser tudo dimensionadinho. Você precisa saber a tensão e a corrente e quanto ela vai gerar. E o cálculo é muito simples de você fazer o cálculo de potência. Você precisa saber a voltagem que está entrando e você precisa saber a corrente. Sabendo esses dois dados, sabendo a voltagem, por exemplo, a voltagem é de 220 volts, certo? Ou então a voltagem na corrente contínua é de 12 volts, certo? Aí você vai lá, mede a corrente agora, já tem o volt. Aí você mede a corrente, certo? A corrente é de 2 mA, ou então a corrente da alternada é 25 A. Aí você já sabe os dois, certo? 110, 220 corrente alternada. Aí a voltagem é 220, 110. Aí a corrente alternada deu 25 amperes de força de corrente, certo? Você já tem os dois dados, aí você multiplica. Você multiplica a voltagem com a corrente. Ou seja, V multiplicado por I, seria mais exato dizer assim. O simbolismo seria esse, V vezes I. Multiplicado, você vai saber a potência que seria watt, saber quantos watts tem de consumo. Então isso é o básico para vocês, que eu deixo para a aula de eletrônica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é a primeira conta que eu dou para vocês. E na próxima aula a gente vai... Eu acho que eu não vou fazer mais, por enquanto, fazer algo mais prático de corrente ainda, porque ainda precisa a gente aprender a fazer resistência, esse tipo de coisa. Então eu vou deixar para a próxima, viu, galera? Por enquanto eu não vou fazer só conta sobre isso, porque ia ser 10 questões só sobre uma conta só, sobre como calcular a potência, e não tem graça. Eu quero que vocês calculem corrente, quero que vocês calculem volts, esse tipo de coisa. Então vamos deixar para as próximas aulas uma coisa mais prática. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até a próxima, galera. Compartilhem, dê joinha, ajudem o canal a crescer e vamos nessa. Até a próxima.